A oposição ao governo federal usou as redes sociais para criticar o vice-presidente do PT. Ah, ele é vice-presidente, autodiretor do PT? Vice-presidente do nacional. PT. Cacique partidário. Vice-presidente nacional do PT, cacique partidário do PT, que é o deputado Washington Quaquá. Washington Quaquá foi criticado pelo tapa dado no rosto do também deputado Messias Donato, do Republicanos, que chorou. Pode votar? Então, ele deu um tapa na cara do deputado Messias Donato, do Republicanos, e o deputado chorou. Chorou. Olha o tapa aí, e se disse... Vamos ver o tapa. Cadê o tapa? Cadê o tapa? Vamos ver se foi um bom tapa bem dado ou não. Vamos ver. Esse valeu. Cadê? Eu não vi tapa nenhum. Não. É aquele de matar Peraí, vou pernilongo. acompanhar, não olhei o TP, que eu quero ver também. Aí, ó, agora. Olha lá. Ó, ele chega ali. O de cavanhaque é quem? É o Quaquá. É o Quaquá? Óculos. O Quaquá tá Óculos, nervoso. ó, baixou, deu. Opa! Bum! Bom, também não é pra chorar, né? Deu o deputado Messias Donato, Chorou, parou. Republicanos, que chorou e se disse humilhado pelo rival político. O episódio aconteceu ontem durante a promulgação. Olha que interessante o assunto que se discutia. Durante a promulgação da PEC da reforma tributária no plenário do Congresso Nacional. A confusão aconteceu quando deputados de oposição entoaram falas contra o presidente Lula. Nas redes sociais, o deputado Carlos Jordi disse, abre aspas, é inaceitável a agressão física a quem quer que seja na Câmara dos Deputados. Fecha aspas. Ele afirmou também que a oposição vai representar ao Conselho de Ética para um pedido de cassação do mandato do petista. Outros parlamentares também se posicionaram a favor da cassação do mandato de Quaquá. Em seu Instagram, Quaquá escreveu o seguinte sobre o episódio, abre aspas, bolsonarista, fascista e chorão, adora xingar, adora agredir, mas não aguenta uma porrada. Fecha. Macho, cara. Esse é o nosso Congresso Nacional. Confessou. O Quaquá deu uma porrada no Donato, o Donato não aguentou a porrada do Quaquá e chorou e se sentiu humilhado. E tudo isso aconteceu enquanto era aprovada a reforma tributária. Você sabe quem é que vai pagar a conta desse show de horrores, não? Querido João Belucci, você que, melhor dizendo, porque ele ainda não falou, meu querido Diego Tavares, a minha pergunta é, o tapa, eu queria depois que pudesse rever o tapa enquanto você fala, para a gente ver se foi um tapa bem dado, porque o deputado chorou. Sim. Então precisa ver se foi um tapa que justificava este choro. A dor é igual dele. A democracia, né? Relativa. Vamos lá. Opa, ele tá falando. Ó, ele tá falando no celular ou ele tá discutindo? O Fernando Capesi, e nisso que ele tá gritando, ele xinga o deputado Nicolas de viadinho, tá? Foi essa palavra utilizada pelo deputado. Então vamos lá. Diego Tavares. Deputado Quaquá, que é o vice-presidente do PT, xingou o Nicolas do quê? Viadinho. Muito bem. Palavras do Renato Batista, mas foi isso que ele falou. Foi isso que ele disse. Segundo, tapa na cara. E tá rolando lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso. Meu Deus. Tá lá. Coisa o linda. Barroso, o presidente da República. Olha o presidente do Senado. Esse é um retrato Olha o do Arthur Brasil. Lira, com aquela cara de sono que ele tava. Nosso querido, sempre pacífico, Geraldo Alckmin. Enquanto isso, tá rolando... Olha, e são dois senhores muito preparados fisicamente, é isso aí? Por favor, Diego Tavares, a sua análise sobre essa degradante cena da política nacional. Capês, pra completar essa cena, só faltou o Pacheco descer ali e falar, olha, dá o dedinho e pede desculpas, porque é um circo completo, né? Eu quero contextualizar isso aí, porque é aquele tipo de imagem que se a gente pega essa foto que tá aqui ao lado, esse vídeo que tá aqui ao lado, nada ali tá certo. Não tá certa a forma de fazer oposição. Não está certo o que aconteceu também por parte dos deputados bolsonaristas que gritaram ali impropérios para o presidente Lula, como se ali fosse um ambiente adequado para isso, como se fosse um estádio de futebol. Esse tipo de oposição, ele dá like na rede social, mas não é um tipo de oposição eficiente. Haja vista que o Lula estava lá no Congresso comemorando uma grande vitória do seu governo. Então, o que eu, como uma pessoa de direita, espero da oposição é uma oposição que seja regimental, que barre os projetos do Lula, que derrube os vetos do Lula. Não esse tipo de
de coisa que vai lá, põe na rede social, dá milhões de views, dá like, mas não dá resultado efetivo em termos de oposição ao governo. E pelo mesmo motivo, o deputado Quaquá também errou, completou, um erro começou errado, terminou errado. O deputado Quaquá não poderia, de forma alguma, um detentor de mandato eletivo não pode se prestar esse papel de agredir com um tapa um colega. Então o Quaquá tem que ser submetido a um processo um processo disciplinar na Comissão de Ética da Câmara, tem que perder o seu mandato para dar o exemplo de que isso não pode acontecer. Isso aí é a ponta da pirâmide do poder, isso é o reflexo da nossa sociedade, está aí. O que está acontecendo em Brasília é um retrato do que é o Brasil. Isso é inadmissível. Nós, enquanto povo, seja de direita, seja de esquerda, nós não podemos aceitar um circo como esse na casa mais alta do Legislativo brasileiro. Agora, Renato, eu quero te ouvir, mas eu observei uma questão interessante nessa cena. Coloca a tela cheia desde o início do tapa e vamos acompanhar. Tem como preencher toda a tela? Aqui é filmador. Aqui é a imagem. Então tá bom. É esse formato. Vamos lá, ó, tapa na cara, ó. Tapa, continue vendo, continue assistindo. Tapa, continuem vendo. Aí separaram, ó, a vítima está aí de costas. E agora ela sorri, ó. Ele não chorou no ato, né? Muito bem. Então, Renato Batista, são lágrimas de Hollywood ou lágrimas de um homem humilhado por um tapa na cara enquanto na frente do presidente do Senado, da Câmara, da República, do Supremo Tribunal Federal? Uma cena ridícula. Olha, Capês, acho que nem quando eu era criança, né? Se eu participasse de uma briga e eu voltasse para casa chorando, meus pais iam ficar bravos comigo, né? Agora um sujeito aí já barbado, deputado federal, chorando em plenário um dia depois que tomou um tapa, uma situação ridícula. Agora, eu concordo com o que disse o Diego Tavares, só que, assim, eu tenho uma notícia para dar, que é o seguinte: não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o decoro parlamentar, ele já foi para lata de lixo já faz tempo. Olha a quantidade de casos que a gente já viu ocorrendo no Congresso Nacional. À época, a deputada Maria do Rosário chamou a época deputado Bolsonaro de estuprador em frente às câmeras, dentro do Salão Verde. Sabe o que aconteceu com ela? Nada. Bolsonaro foi lá e revidou, disse, né, que não faria algo com ela porque ela não merece. Também não aconteceu nada. O ex-deputado Jean Willis cuspiu dentro do ex-deputado Bolsonaro, dentro do plenário. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, um deputado apalpou o seio de outra deputada dentro do plenário enquanto ele estava embriagado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tomou uma suspensãozinha, porque aí os colegas passaram um pano para ele. Então, assim, eu não consigo ver uma possibilidade de acontecer alguma coisa. E sobre o que estava acontecendo aí nessas cenas que a gente está vendo, que cenas ridículas! Que cenas ridículas! O presidente Lula foi lá participar dessa sanção aí da reforma tributária, que está toda esculhambada, como a gente já discutiu aqui no programa, e estava lá a oposição, que a gente espera. O que a gente espera da oposição? Que barre os projetos do governo, que mude os projetos do governo, que faça valer a visão de mundo que lá os colocou. E o que estava fazendo a nossa oposição infantil, a nossa oposição de quinta série? Estava lá gritando, o Lula, cantando lá no plenário. Essa é a forma que a gente teve da nossa oposição se colocar ali na presença do governo federal, do presidente Lula. Enquanto isso, o governo também gritava, é o Lula, guerreiro do povo brasileiro. Uma pataquada, pessoal. Isso aí é um circo. Não tem como dar certo quando eu vejo cenas como essa. E, infelizmente, não vai acontecer nada com o deputado Washington Quaquá, que vão passar a mão na cabeça dele, como já fizeram aqui ao longo de todos esses casos. É uma vergonha. Tem outro ponto aí também, Renato. Além da questão das vias de fato, ele agrediu um colega. Ele também, como você disse, cometeu possivelmente um crime de racismo ao se dirigir ao deputado Nicolas Ferreira como homossexual de forma pejorativa. Porque a homotransfobia, segundo a decisão do STF, agora é crime equiparado ao racismo. Então, eu acho que o Nicolas não é homossexual. Nós não temos um precedente desse peso. Então, eu sou obrigado a confiar. Eu tenho que confiar que algo vai acontecer com esse deputado. Senão eu posso perder a fé no Brasil. Posso comprar uma passagem e ir embora daqui. Agora eu pergunto para você, Rafael Macris. Olhando estas cenas, nós estamos falando da aprovação de uma reforma tributária. O Código Tributário Nacional é do início da década de 60. Houve uma simplificação tributária,
uma reforma complexa, cujas alíquotas vão ter que ser definidas em lei complementar. Impostos vão desaparecer e vão ser incorporados por outros. Teve um lobby enorme de vários setores no Congresso Nacional, criando impostos seletivos, vai aumentar a alíquota dos impostos que sobraram, vai tributar o consumo de maneira muito mais elevada, vai tributar os serviços de maneira muito mais elevada. Ou seja, é uma reforma tributária que pode não funcionar, mas ela é complexa. Vários especialistas discutiram. Eu pergunto para você, Rafael Macris, olha esta cena. Vamos olhar um pouquinho, produção, e espera um pouquinho o tapa. Vamos botar a cena, que eu vou fazer a pergunta para você. Olha essa cena e eu pergunto para você. Eu nem vou falar esses deputados. Esses caras sabem o que estão votando? Será que esses caras têm a menor noção? Esses que estão gritando, que nem em clima de auditório, macaquinha de auditório gritando. Você acha que eles têm alguma noção do que eles estão votando, do que significa reforma tributária, do que vai representar em termos de aumento de arrecadação, dos pontos positivos e negativos, ou apertar o botãozinho para sair gritando, que nem se estivesse no desfile de carnaval? Rafael Macris. Ô, Capês, eu vou responder aqui o Diego e dizer o porquê não vai acontecer nada com esse deputado. Porque ele é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e porque, infelizmente, no Brasil, a esquerda tem licença para fazer o que bem entender. Hoje, a gente percebe uma imunidade com relação às ações de todos os esquerdistas, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, sejam nas câmaras municipais. O PT, ele é muito engraçado e muito hipócrita. Eles defendem a paz e praticam violência dentro do plenário. Eles defendem a diversidade e praticam homofobia dentro do plenário. Eles defendem os trabalhadores e sempre estão beneficiando os mais ricos com as medidas que estão tomando no governo. É por conta disso que não vai acontecer nada com esses deputados. Porque os deputados de esquerda, eles têm licença para fazer o que bem entendem. Eles, infelizmente, podem ser homofóbicos, eles podem ser violentos, eles podem fazer o que eles quiserem, que passam a mão na cabeça desses deputados, passam a mão na cabeça desses caras. Agora, eu te pergunto, e se fosse um deputado de direita que tivesse dado um tapa num deputado de esquerda? E se fosse, por exemplo, Nicolas Ferreira, que tivesse proferido um tapa na cara do deputado que é vice-presidente do PT? O que a população estaria fazendo? O que esses deputados petistas estariam fazendo? Estariam pedindo a cassação na hora do deputado Nicolas. Estariam pedindo a cassação na hora de um deputado de direita. Agora, infelizmente, a esquerda pode tudo nesse Brasil. O que a gente espera é uma punição exemplar. O que aconteceu lá foi um ato contra a honra do deputado. É preferível tomar um soco na cara do que um tapa na cara de um homem. Imagina um pai de família que cria os seus filhos dentro do plenário, trabalhando pelo Brasil, tomar um tapa na cara, meu amigo. Isso é complicadíssimo, ofende a honra e a gente espera punição exemplar dentro da casa. Como o Renato colocou, como o Diego colocou, a gente acha que isso vai dar em pizza, mas o que a gente precisa fazer é acompanhar de perto para ver se pelo menos um exemplo positivo a gente vai ter lá dentro. Agora, eu concordo em gênero, número e grau com o Rafael Macris. Concordo, aliás, parabenizo pela sua fala. Mas, João Belutti, no momento em que chegamos a 14 horas e 58 minutos, eu pergunto para você, eu tenho dúvida, viu? Eu acho que não devia punir. Sabe por quê? Porque esse é o normal deles. É assim que eles falam, é assim que eles agem, é assim que eles se respeitam, é assim que eles raciocinam e é assim que eles votam. Então, para que punir? O Conselho de Ética quer dizer, foi praticada uma conduta normal entre nós colegas. É assim que nós nos respeitamos, é assim que nós exercemos o nosso mandato. Então, eu vou discordar do meu amigo Rafael Marques e pedir ao Conselho de Ética que não pune e diga, parabenize ele dizendo, esse é o que se espera dessa legislatura. João Belutti. Não está de todo errado, porque ali no parlamento é um ambiente mais quente mesmo, né? Um ambiente propício a esses debates. Claro que não há agressão, mas ao deputado agredido, naturalmente, conforme o Renato colocou, não se recomenda a um homem adulto, pai de família, que vá lá chorar no plenário. Isso até derruba os seus próprios argumentos. Seria o ideal que não o fizesse. Claro que há situações e situações, mas não seria
O ideal, até porque conforme na imagem ele dá uma risada antes, pode ser que depois mensurou melhor, falou, oh meu Deus, minha honra foi ofendida de tal modo que eu vou ter que chorar. Mas não cabe ali no momento. Agora, e a gente vê que depois o deputado agressor, o Quaquá, ele confessa, né? Ele vai lá na rede social, coloca que agrediu de fato. Então a prova documental está farta, o Congresso só não agirá se não quiser. Mas agora entendo também esse ponto que ali no Congresso há uma margem maior, não digo de dar tapa, mas verbalmente maior, e todos eles têm imunidade. Ao contrário que muitas vezes os deputados pedem para o povo fazer tal coisa, só que quem tem imunidade parlamentares e foram eleitos são eles, não o povo. Então eles têm essa imunidade parlamentar para falar o que bem entenderem, entre aspas, e ali os ministros do Supremo, acho que provavelmente já estavam incluindo alguns no inquérito para puni-los posteriormente, porque eles estavam ali assistindo, todo mundo assim chocado, na verdade, porque a oposição que fez esses gritos ali, todos os eleitores da direita, conservadores, preferiam muito mais que a oposição tivesse barrado a nomeação do Flávio Dino, tivesse barrado a reforma tributária, pelo menos colocado mais transparência e menos impostos na população, do que gritado lá Lula ladrão, porque de prático não tem efeito nenhum. Na verdade, fortalece o Lula, que é nesse sentido. É o Congresso mais conservador de todos os tempos, conforme disseram. Eu estou aqui aprovando a minha reforma. Então, de efetivo, não tem nada. E ainda queima o filme, mostrando que muitos ali é uma bancada imatura ainda. Eu acho que é um Congresso conservador. Está conservando o baixo nível dos últimos mandatos. Homens de paletó e gravata, achei até que viu a reencarnação do Enéas ali com uma barba branca. Eu não sei que deputado que é, mas...